Olá, queridos irmãos e irmãs, Deus abençoe a todos vocês. Sejam bem-vindos aqui a este nosso momento de espiritualidade, de oração, de leitura, de ensinamentos da Igreja dos Santos Padres antigos, Os antigos padres, a patrologia da Igreja a respeito do Natal, da preparação para o Natal, tá bom? Então vamos hoje com Santo Agostinho, que vai nos falar um pouco sobre as promessas que Deus deixou no tempo, através de seu Filho Jesus. Amém? Pedimos, Senhor, a Tua graça, a Sua bênção sobre nós, a Tua luz, para que nossos corações possam se encher da Tua verdade, do Teu ensinamento. É um conteúdo para nós, Jesus, que nos ajuda a meditar sobre o seu Natal, sobre esse tempo do Advento. Por isso, Senhor, capacita-nos sempre mais para que possamos conhecê-lo e, conhecendo, possamos amá-lo mais ainda. Amém. Muito bem. Santo Agostinho diz assim, o tema: Deus cumpre as suas promessas por meio de seu Filho. Deus estabeleceu não só um tempo para as suas promessas, como também um tempo para a realização dessas promessas, daquilo que prometera. O tempo das promessas vai dos profetas do Antigo Testamento, até João Batista. A partir dele, de João, começa o tempo de cumprir-se aquilo que fora prometido. Então, uma coisa é profecia, certo? E outra coisa é o cumprimento da profecia que se dá no tempo de João, quando ele prepara para a vinda do Salvador. Deus, que se fez nosso devedor, é fiel, nada recebendo de nós, mas nos prometendo tão grandes bens. Pareceu-lhe pouco a simples promessa, e por isso quis ainda comprometer-se por escrito, como que firmando conosco um tratado. Desse modo, quando começasse a cumprir as coisas prometidas, veríamos em tal escritura a ordem com que seriam realizadas. O tempo das profecias era o do anúncio, das promessas, como já dissemos várias vezes. Uma coisa é o anúncio daquilo que iria acontecer, o tempo do anúncio. Outra coisa é o tempo das promessas que começam a se realizar. Prometeu-nos a salvação eterna, o anúncio. A vida bem-aventurada e sem fim em companhia dos santos, dos anjos. A herança imperecível, a glória eterna. Prometeu-nos a doçura da visão do seu rosto, a sua morada santa nos céus. Prometeu-nos pela sua ressurreição dos mortos a exclusão total da morte. É esta, de certo modo, a sua promessa final, o objeto de toda a nossa aspiração. Quando a tivermos alcançado, nada mais buscaremos, nada poderemos exigir, porque aquilo que se cumpriu, é aquilo que tinha sido prometido. Então, aconteceu. Não deixou também de revelar o caminho que nos havia de conduzir a esses últimos fins, mas o prometeu e anunciou. Deus prometeu aos homens a divindade, aos mortais a imortalidade, aos pecadores a justificação, aos humilhados a glória. Contudo, meus irmãos, parecia inacreditável aos homens que Deus prometesse tirá-los da sua condição mortal de corrupção, vergonha, fraqueza, pó e cinza, para torná-los semelhantes aos anjos. Por isso, não só firmou com eles um contrato que os levasse a crer, mas constituiu ainda como mediador e garantia, não um príncipe qualquer ou algum anjo ou arcanjo, mas o seu próprio Filho único. Desse modo, mostrou-nos e ofereceu-nos por meio de seu próprio Filho o caminho que nos levaria àquele fim prometido. Não bastou, porém, a Deus fazer seu Filho indicar o caminho,
quis que ele, o seu filho, fosse o próprio caminho, a fim de deixares conduzir por ele, caminhando sobre ele próprio. Para isso, o próprio Filho de Deus deveria vir ao encontro dos homens e assumir a natureza humana. Tornando-se homem, deveria morrer, ressuscitar, subir ao céu, sentar-se à direita do Pai e realizar entre os povos o que prometera. E depois da realização de suas promessas entre os povos, cumprirá também a de voltar para pedir contas de seus dons, separando os que merecerão a sua ira ou aqueles que merecerão a sua misericórdia, tratando os ímpios como ameaçara e tratando o justo como prometera. Tudo isso devia ser profetizado, anunciado e recomendado, para que, ao suceder, não provocasse medo com uma vinda inesperada, mas, ao contrário, sendo objeto da nossa fé, o fosse também por uma ardente esperança. Muito bem, e dessa forma, em Jesus se cumpre as promessas do Pai feitas aos profetas, muito mais do que aquele que viria, para nos salvar, mas o próprio Filho de Deus que se fez homem, e que nos salvou sofrendo. Veja bem que ele não salvou vindo a este mundo somente. Ele sofreu por nós, ele nos amou, ele viveu em tudo a nossa realidade, ele pagou os nossos pecados. E nesse menino, nessa criança da manjedoura, da gruta, que vem a este mundo, é o homem da cruz, o nosso Salvador. Por isso que nós queremos nos unir sempre mais na fé ao Cristo, porque Ele e nele está a nossa salvação. Voltará o nosso Deus e de nós terá piedade. Nos erros, nossas faltas, a seus pés há de calcar, e no fundo do oceano lançará nossos pecados. Os profetas todos dão testemunho de Jesus. Quem crer nele obterá por seu nome o perdão para todos os pecados. Nossos erros, nossas faltas, a seus pés há de calcar, e no fundo do oceano lançará nossos pecados. Deus abençoe meu irmão e minha irmã, a você. Espero que esse ensinamento de Santo Agostinho nos faça crer, conhecer e amar mais o Cristo Jesus, que é o cumprimento das promessas do Pai. Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fiquem com Deus.